Olá, então vamos aprender a fazer um cadastro de funções hoje, ok? A função é um cadastro que deve ser feito com muito cuidado. Deveria ser realizado por alguém que tivesse conhecimento técnico, né? Um técnico de segurança ou alguém que tivesse já uma experiência, né? Sobre esse assunto de funções, né? Porque ele requer vários tipos de conhecimento, né? Porque uma função mal cadastrada pode dar problema futuramente, ok? Mas, de qualquer forma, vamos lá. O cadastro da função é nessa tela que a gente vai acessar. Aqui eu tenho alguns cadastros de funções de modelo, mas a gente vai poder cadastrar um novo para vocês entenderem como que é, né? Por que tem tantos cadastros aqui? Existem cadastros que estão repetidos, por exemplo, ó, o que acontece muitas vezes durante a operação do sistema, a pessoa não pesquisa, né? E vai e cadastra novamente a mesma função, vai repetindo, né? Aquela função, né? Isso não é legal, né? Nós temos grupos de funções aqui e nesse mesmo grupo nós estamos com duas funções iguais. E isso deve ter ali nessa lista aqui, deve ter várias outras assim repetidas. Por que a pessoa acabou fazendo isso? Vou pegar essa daqui e vou aqui em exames. Ó. Cuidado visual, audiometria e exame médico. Vamos pegar a outra. Ó. Por que a pessoa fez dois cadastros? Porque um açougueiro naquela empresa fazia só exame médico, cuidado e audiometria. Aí veio outra empresa e falou assim: não, eu quero fazer lá muito mais exames nesse açougueiro. Que essa aqui pode ser uma indústria, um frigorífico ou alguma coisa assim, né? E aí a pessoa que fez o cadastro aqui cadastrou os dois açougueiros no mesmo grupo, né? É, com exames diferenciados. Como que seria o funcionamento correto aqui do sistema para isso, né? Nós temos um cadastro aqui de grupos, ó, se você perceber aqui. Se eu clicar aqui, ó, o que acontece aqui com o açougueiro, ó. Temos um monte de açougueiros, ó, vários açougueiros. E aqui temos vários grupos. E temos esse açougueiro aqui, dois no grupo A, né, que estão errados. Aqui nós temos vários açougueiros, cada um num grupo. Por quê? Cada grupo desse aqui é um tipo de açougueiro, né? De acordo com o risco, os exames que vão ser executados, eu vou criando grupos e vou nominando esses grupos de acordo com a área que essa função trabalha, né? Nós temos esses grupos chamam-se grupos homogêneos de exposição. Então, por exemplo, algumas funções estão num grupo, outras em outro. Por que isso? Vamos supor que eu tenho um açougueiro lá de um açouguezinho simples lá que o cara é proprietário. Ele vai fazer alguns exames lá, né? Então o médico determina, de acordo com os riscos lá, ele vai fazer alguns exames. Aí nós temos um outro açougueiro que trabalha num frigorífico, numa empresa. E ela, lá na sua forma de trabalhar, né, ela tem uma prática lá, né? Ela quer fazer vários outros exames para a função de açougueiro. É uma exigência que ela tem técnica lá dentro. Então eu cadastraria para a indústria um grupo de funções em que eu teria um açougueiro com exames diferenciados do açougueiro comum que estaria no grupo A. Então, todo o grupo A, né, que eu cadastrar, são as funções corriqueiras, o que é o mais normal, né? Então eu poderia ter um grupo H para área hospitalar, né? Ou outra letra, não importa. Poderia ter um grupo I para área industrial, né? E assim por diante. Eu cadastrar grupos para poder diferenciar funções e aí sempre que tiver uma área hospitalar, por exemplo, né? Eu poderia usar aquele grupo para cadastrar as funções e aí ficaria mais fácil para mim gerenciar isso. Mas vamos lá, vamos ao nosso cadastro de um motorista de Uber aqui. Vamos tentar cadastrar um motorista do Uber, ok? É uma
uma função assim que não existe, nós vamos cadastrar uma função fictícia aqui, para vocês terem uma ideia de como é que é feito. Eu vou dar mais, né? O bom seria que primeiro eu pesquisar se existe, então deixa eu ver em todos os grupos primeiro, todos os grupos, motorista de Uber. Eu não tenho. Tem motorista de ambulância, motorista de automóvel, de bitrem, de tudo quanto é tipo, né? De Uber eu não tenho. Então tá, então eu vou cadastrar. Vou copiar já aqui, que eu já pesquisei e aproveitar. Motorista de Uber. Ok. CBO. E agora? Né? Eu não tenho o CBO desse motorista de Uber. Então eu vou pesquisar aqui, ó. Ele pega a parte e vai pesquisar para mim. Motorista de Uber é um motorista de automóveis, não é? Ó. Então eu posso usar esse CBO 782305. Ok? Ó. Pronto, vou deixar ele no grupo A e vou gravar. Pronto. Então eu posso tirar aqui, né? O meu motorista de Uber vai estar aqui. Então já foi determinado aqui o CBO dele, o código dele já está então incluído. E agora eu vou partir. Então o que eu fiz? Dei o mais novo, incluí esses dados principais aqui, que grupo, CBO, gravei. A função foi criada. Agora eu venho aqui para as informações, né? Informação. Como que esse motorista de Uber, a legenda de aptidão dele, o que eu vou deixar? Apto para a função? Poderia estar apto para a função e a manipular alimentos, ou apto para a função e a trabalho em altura, ou em trabalho confinado, ou mexer com área elétrica, sei lá, né? Esse apto para a função é variável, né? Aqui eu posso escrever uma observação para meu uso. Para quem entrar aqui é uma observação interna, né? Aqui de quanto em quantos meses ele faz exame, né? Aqui vai estar quem foi que cadastrou, que fui eu mesmo, master. A descrição sumária eu posso usar aqui a descrição sumária da atividade, né? Não vamos usar do CBO, né? Aqui nós temos uma descrição já cadastrada, não vou usar ela, mas eu poderia cadastrar, né? A fonte geradora, causa de ocorrência de riscos para esse motorista. Essa parte aqui de baixo, quem vai usar mais é quem usa na área de segurança do trabalho, né? A medicina do trabalho não. A medicina do trabalho vai se preocupar aqui. Se você mexe na área de segurança, então você vai colocar já aqui previsto a descrição sumária da atividade e esses outros dados, para quando você estiver inserindo essa função lá no seu PPRA, LTCAT, ele traz essa informação já como default, como padrão, para te auxiliar a deixar o seu serviço mais fácil. Depois lá você pode complementar isso, trocar, mudar, né? Ok? Então aqui não temos o que mexer. Riscos. Então, motorista de Uber, eu teria lá um PPRA no caso, né? Ou eu teria feito uma pesquisa já de campo e saberia quais são os riscos que um motorista de Uber enfrenta. Então, vou falar que ele tem radiação ultravioleta, né? Ele tem ruído contínuo intermitente, vibração de corpo inteiro. Vamos colocar alguma coisa aqui, mesmo que, né? Ele não tem esses outros riscos, né? Monotonia? Acho que não, né? Vamos colocar que ele teria situações de estresse. Eu acho que seria suficiente, né? Colocamos os riscos, né? Conforme eu vou clicando, ele já vai gravando, ok? Aqui, ó, acidente de trânsito, ó, né? Ele também tem. Ó, quando eu clico aqui, observem aqui embaixo que faz um movimentinho. Ó, viu? Quando faz aquele movimentinho aqui embaixo, significa que ele está processando, ó. Gravou, tá vendo? Exames. Aí, que exames eu vou pedir para um motorista de Uber, né? Então, eu vou incluir aqui. Se eu clicar aqui, eu posso incluir de uma vez uma lista de exames, não preciso ficar incluindo um por um.
Então eu posso vir aqui, ó, falar, eu quero fazer o que uma avaliação de estado mental. Eu quero fazer uma dosagem do colesterol dele, né, de acordo com o que o médico do trabalho determinar, né? Vou fazer o exame médico, né? Acho que é isso, né? Ó, vou fazer um eletrocardiograma, pronto, ok? Para um motorista do Uber e dou ok aqui. Ele já incluiu. Eu poderia incluir diretamente daqui também, se eu der 2 cliques aqui, ó. Vou pegar ácido úrico. Olha lá, joguei lá em cima e vou gravar. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu estou incluindo um a um, né? Ele já colocou aqui para mim os preços que eu cobro num padrão por esses exames. E aqui o que acontece? Vou falar que esse eletrocardiograma, eu vou fazer ele assíncrono. O que significa isso? Os exames podem ser síncronos, assíncronos e esporádicos. Síncrono quer dizer todo periódico eu faço aquele exame. No admissional, no demissional, eu faço direto. O assíncrono, ele faz um e pula um. Então, se é cada 12 meses que o motorista do Uber faria periódico, ele vai fazer um eletrocardiograma a cada 2 anos. Entende? Aqui eu tenho o preço do exame, tenho o código TUS do eletrocardiograma, né? Aqui, por exemplo, se esse exame fosse feito só para o sexo feminino, eu colocaria aqui. O eletrocardiograma eu faço em todas as ocasiões? Ou em outra não? Eu na mudança de função não faço, né? Nem no retorno ao trabalho, eu vou fazer nem no demissional, vou fazer só no admissional e no periódico. Então eu gravo aqui, ok? Olha lá, ó, ficou vermelhinho, né? Para diferenciar quem é síncrono de quem é assíncrono e de quem é esporádico, né? Vamos supor que o ácido úrico aqui fosse um tipo de exame que eu ia deixar como esporádico. Ó, tá vendo? Ele muda de cor, ó. Os exames esporádicos fica cinzinha claro, os assíncronos em vermelho e os síncronos em preto, para mim poder diferenciar. O que é esse guia laboratório aqui? Vamos supor que eu tenho um procedimento na minha clínica que eu quero emitir, que o sistema disponibiliza isso. Emitir guias para me enviar para o RH da empresa, para já estar a guia pronta para fazer alguns exames, por exemplo, dosagem de colesterol, que está ali, ó, né? Para encaminhar já a pessoa para o laboratório para coletar e fazer o exame, coletar o sangue, fazer o exame e já vim para fazer o periódico com o exame na mão. Eu não precisava vir aqui para pegar a guia, para daí no laboratório, para daí voltar aqui, é muito trabalho, né? Então o sistema disponibiliza isso. Se eu falar aqui que esse exame de colesterol, ele permite emitir uma guia, né? Ele entra no quadro de emissão de guias, pronto, ele vai ficar, esse exame aqui, selecionado isso, os outros não. Então quando for emitir guias para essa empresa, vai sair uma guia para dosagem de colesterol de quantos motoristas de Uber tiver para essa empresa, ok? Então vamos lá. Então aqui, ok, aí nós temos as vacinas. Tem alguma vacina que eu vou colocar para quem é motorista de Uber? Vou pedir que tem que vacinar contra a gripe, mais vou pedir que tem que contra a febre amarela, mais vou pedir que tem que vacinar contra a tétano. Pronto. Ó. E aqui, se eu clico aqui, ele pega todos os funcionários que são motoristas de Uber e estão cadastrados em alguma empresa, né? E joga todas essas vacinas para esses funcionários, ok? No caso aqui não tem nenhum cadastrado, eu nem preciso clicar aqui. Se tem alguma vacina que está faltando, eu clico no nosso link famoso lá em cima, né? E posso cadastrar aqui, né? Novas vacinas. De quanto em quanto tempo que é feito vacina contra a gripe? De 12 em 12 meses. Então eu gravo aqui. Antitetânica, cada 10 anos. Então, 120 meses. Ó. Pronto.
Muito bem. EPIs. Ah, o motorista do Uber vai usar algum EPI? Não, né? Não vamos colocar EPI mas vamos supor que ele fosse usar, né? Eu posso chegar aqui e incluir, clicar duas vezes aqui para incluir um EPI, né? Vou colocar que o motorista do Uber vai precisar de... Vamos colocar aqui, né? Nada a ver, mas vamos falar que ele vai precisar de máscara de gás. E gravar. Pronto. Já está previsto uma máscara de gás para o motorista do Uber. A poluição está tão grande que agora os motoristas de Uber vão usar máscara de gás. Requisitos físicos. O que significa? Ó, ele pintou aqui, né, algumas coisas de requisitos físicos. O que significa os requisitos físicos necessários para o desempenho da função, né? De acordo com os exames e os riscos que a gente inseriu, o sistema vai pontuando aqui. Para quê? Para que o médico depois tenha uma ideia de onde concentrar a sua atenção quando ele estiver fazendo o exame de um motorista de Uber, né? Então ele vai olhar lá na área de exame médico, vai estar lá marcando que prestar atenção em audição, osteoarticular, visão, cardiovascular, nervoso, ó, que não tem problema no respiratório, né? Mas pele e mucosa um pouco de um imunológico. Por que pontuou aqui? Porque eu inseri alguns exames aqui, ó, né? Eletrocardiograma, inseri dosagem de colesterol, eu coloquei os riscos aqui, coloquei que tinha ruído, né? Que tinha radiação ultravioleta, então ele fala, opa, então quer dizer que tem que tomar cuidado com pele e mucosa, com visão, tem radiação ultravioleta, tem ruído, então tem que preocupar com audição. Então o sistema vai pontuando isso para depois auxiliar o médico. Então toda vez que eu cadastro uma função, eu também já estou incluindo informações para a área médica. Gestão da CBO, o que é isso? Tá. O motorista do Uber, ó, ele tem o CBO 78 do 2305, e a pessoa vai estar aqui cadastrando os riscos inerentes a esse CBO aqui. Ele pode vir aqui e falar assim, tá, eu vou querer lembrar disso, né? Ó, no sistema, quais funções tem esse mesmo CBO? Esses aqui, ó, motorista de caminhão, motorista, nesses grupos, ó, tem esse mesmo CBO, né? Originais lá na lista do CBO, o que é? Ah, tem todos esses aqui, ó, né? E que tipos de agente nocivo eu posso sugerir para, vamos supor que eu for cadastrar uma nova função com essa mesma CBO, para o sistema me sugerir, para mim não ter que ficar lembrando, ele me sugerir já quais agentes nocivos que geralmente existem para uma função de CBO 782305, né? Então eu coloco aqui, ó, isso aqui, ruído contínuo intermitente, eu posso falar que tem radiação ultravioleta, né? Que é do sol. Eu falei que tinha acidente de trânsito, né? Aqui, ó, acidente de trânsito, né? Gravei? Beleza, posso fechar, né? Quando eu for cadastrar alguém, que eu for cadastrar uma função que tem esse mesmo CBO aqui, o sistema vai pontuar aqui para mim, levinho, para sugerir se eu quero usar aquele tipo de risco, ok? Gestão de riscos. Vocês notaram que aqui tem alguns que tem poucos riscos aqui, né? Aqui mesmo não tem nenhum, nem aqui, ó. Os riscos químicos da tabela 23 do E-Social são uma quantidade imensa, né? E aqui eu tenho alguns só. Por que isso? Porque eu tenho que deixar disponível aqui nessa lista somente os riscos que eu uso normalmente na minha clínica, né? Ou no meu escritório de segurança do trabalho. Não adianta nada eu ter uma lista imensa de produtos químicos aqui me atrapalhando para mim localizar aquelas que eu realmente uso. Então, a gestão dos riscos é geralmente para isso.
Quando eu entro aqui, eu tenho em verde aquelas que estão aparecendo lá, né? Mas, ó, aqui na beirinha aqui mostra a letrinha, ó, biológico, ergonômico, tá vendo? Então, eu tendo aqui, vamos supor que eu quisesse que aparecesse lá um risco físico, laser, né? Tá? Ou pressão hiperbárica, né? Ó, pressão hiperbárica, lá não está aparecendo, não tem pressão hiperbárica nos meus riscos físicos, quer ver? Ó, risco físico, ó, não tem pressão hiperbárica. Tá vendo que ele já grifou aqui? Isso aqui, esse grifado é a sugestão que eu deixei na gestão do CBO, lembra? Eu não deixei vibração de corpo inteiro. Mas se eu fosse cadastrar um novo, ele faria assim para mim, aí ficaria fácil de eu escolher. Então, não tem pressão hiperbárica aqui. Eu volto lá e eu vou falar, ó, eu quero que tenha pressão hiperbárica, porque agora eu vou trabalhar com o pessoal que mexe com isso. E não está aparecendo lá para mim selecionar. Então eu venho aqui e coloco que eu quero que esse agente nocivo se torne visível. Eu clico aqui, visível, pronto. Se eu estou trabalhando na área de segurança do trabalho, eu posso preencher esses outros campos aqui, ó. Meio de propagação, via de penetração, referência legal, né? O que refere se esse agente é referido como insalubre ou periculoso na NR15 ou 16, eu posso colocar aqui, né, nessa referência legal. Se ele tem algum tipo de referência, algum artigo que se refere a alguma questão, né, benzeno, por exemplo, né, que tem esse tipo de referência legal a ele, ok? Para poder aparecer lá no meu documento depois. Coloquei aqui, é visível, gravei, ele fica verde, denotando que ele está visível, e aí a partir de agora, ó, pressão hiperbárica aparece aqui para mim selecionar, ok? Eu acho que basicamente é isso. Se você, por exemplo, não quer cadastrar um grupo novo de funções, nós temos aqui, ou você quer cadastrar essa função em outro grupo, né? Você seleciona o grupo aqui, né? Quando você cadastra um grupo de função, geralmente é bom você cadastrar aqui e escrever uma descrição para ele, para você lembrar que esse grupo B, por exemplo, é um grupo para empresas náuticas, por exemplo, né? E que o grupo B1 é para metalúrgica. Para metalurgia, né? Então, quando tem metalurgia, por exemplo, você vai lá e cadastra as empresas no grupo B1, né? E cadastra suas funções no grupo B1 ligados para metalurgia. E aí você pede daí os agentes nocivos e os riscos para aquelas funções, tudo já separado corretamente no grupo para não ficar tudo misturado, né? Para pesquisar aqui você pode localizar aqui, se eu quero só as empresas do grupo tal, ela fica selecionada, ok, ó, só clicar uma vez, né, ó, ok, eu acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, a gente vai tirando no decorrer, ok, até a próxima videoaula.